Oi, gente, ó, nós aqui outra vez, hein? Estamos no ar com mais um Pix Saúde. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Programa na Pix TV, que a gente fala sobre diversos assuntos na área da saúde, para que você fique bem informado e se inspire a ter uma vida mais saudável. Aliás, eu sempre friso, né? O nosso compromisso aqui é informar para transformar. E hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável em dias quentes. Estamos aí nos aproximando da estação mais quente do ano, que é o verão, não é verdade? Mudamos alguns hábitos com a estação mais quente, principalmente em relação à alimentação. Não tem jeito. Por mais que você não tenha uma alimentação regrada, por mais que você de repente se alimente bem ou mal, alguma mudança no verão sempre acaba acontecendo. Agora, será que a gente se alimenta de forma adequada na estação mais quente do ano? Bom, para nos ajudar nessa questão, nós recebemos hoje aqui no Pix Saúde a nutricionista Sandra Mara Vieira. Ela vai nos dar várias dicas para a gente se alimentar bem nos dias de calor. Sandra é do município de Garopaba, litoral sul catarinense, e atua na área da nutrição há mais de 14 anos. É com ela, então, que a gente dá as boas-vindas, é para ela que a gente dá as boas-vindas agora aqui no Pix Saúde. Sandra Mara, muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui nesse momento com a gente, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, que eu sei que é muito. Imagina, obrigada, eu que agradeço o convite, é realmente um prazer enorme estar aqui. Espero poder contribuir, então, falando sobre esse assunto tão legal, tão interessante, que é saúde, alimento, numa estação que eu amo, que é o verão. Então, eu particularmente também adoro o verão. Sou mais do calor do que do frio. Eu também. Mas a gente, até porque no frio a gente come muito e no calor nem tanto. Será que isso é uma regra mesmo? Será que a gente se alimenta tão ruim assim ou não da forma adequada que seria a ideal no verão? Então, na maioria das vezes, as pessoas no verão, elas sentem menos fome por vários motivos, né? A própria incidência solar, a vitamina D, o aumento da vitamina D no corpo, ele te traz mais bom humor, ele aumenta a produção de hormônios de prazer e bom humor, então as pessoas acabam não indo buscar tanto na alimentação, porque elas já se sentem mais bem-humorada, com mais conforto. A alimentação no verão, ela é mais leve naturalmente, ela é mais fresca, então ela é mais... tem mais frutas, tem mais legumes, tem mais suco, você bebe mais água, você sai mais para a rua. No inverno, as pessoas elas ficam mais em casa, elas estão com mais frio. Logo, o teu corpo, para adequar essa temperatura, para poder elevar a temperatura corporal, ele pede mais alimento, porque o alimento é um fornecedor de calorias. Então, sim, na maioria das vezes, as pessoas se alimentam melhor no verão do que no inverno. Você falou em vitamina D. Tem vitamina D também, alguns alimentos que nos fornecem vitamina D. Uhum. Por exemplo? Então, alimentos que... a gente não diz que eles são fontes porque as quantidades de vitamina D nos alimentos são poucas, mas existe alguns: salmão, cavala, arenque, sardinha, gema de ovo. Mas no consultório eu sempre prescrevo ou a suplementação de vitamina D e acompanhada da exposição solar, que é sem dúvida nenhuma a melhor fonte de vitamina D. E qual seria o horário ideal para a gente receber essa vitamina D por parte do sol? E qual dia da semana ou independe? Conta aí um pouquinho para a gente. Então, quanto maior a exposição solar, melhor essa conversão na pele. Porém, a gente sabe, né, que os raios ultravioletas estão cada vez mais fortes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas de 15 a 20 minutinhos entre 10 horas, 11 horas da manhã seria o suficiente todos os dias que tivesse sol. E alguma parte em especial do corpo? Não, no corpo inteiro, de preferência sem óculos, para essa luz solar entrar nos olhos e o teu corpo identificar essa entrada de radiação. Então, é benéfico ao organismo a gente tomar sol uns 15 minutos diariamente, sem nenhuma proteção solar, para a gente ingerir a vitamina D, que é essencial para o bom funcionamento do corpo, né? Com certeza, para muitas funções. Além da tal alimentação saudável, que é o nosso foco hoje aqui no Pix Saúde. Tem a alimentação saudável, tem a ver com idade? Tem a ver com estatura da pessoa ou independe essa questão física para a alimentação?
Quando se fala de alimentação saudável, desde a gestação até a idade, até um idoso, você precisa se alimentar em todas as fases da sua vida de forma completa, saudável. Fonte de carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais, fibras, isso independe da idade. Porém, você como é que você vai calcular as calorias ou as necessidades para cada indivíduo? Aí sim tem a ver com a fase de vida que ele está. Uma criança, ela não precisa dos mesmos nutrientes necessariamente de que um adulto. A criança, ela precisa mais cálcio do que um adulto. O idoso precisa de mais vitamina D para manutenção do cálcio do que uma criança. Então, tem essa alteração conforme a idade. Mas a taxa de metabolismo basal, que a gente chama, que é o valor calórico diário que você precisa para se manter, não para engordar, não para emagrecer. Isso depende sim da idade, do sexo, do peso, da altura. E daí é um cálculo que a gente faz no consultório. Cada caso é um caso, cada organismo é único, sem dúvida nenhuma. E quanto a essa questão do comer bem, pela sua experiência, quais fatores nos levam a população em geral a, digamos, não comer da forma adequada? Então, hoje em dia, né, com essa saída da mulher para a rua, para o trabalho, eu percebo no consultório que mudou bastante a questão alimentação. Então, o que eu ouço muito no consultório? Sandra, eu preciso de uma alimentação prática, porque eu já trabalhei o dia inteiro, eu não quero fazer comida, eu não quero chegar em casa e ter que preparar saladas, legumes. E antes, as mulheres estavam em casa preparando essas refeições. Esse é um dos fatores, então a praticidade da alimentação, a saída da mulher para o mercado de trabalho dificultou essa alimentação saudável dentro de casa. Existem outros fatores também, como a praticidade na rua, então eu vou buscar um alimento que é mais barato e mais prático, um alimento pronto, alguma coisa congelada, um restaurante que o valor é um pouco mais acessível do que aquele que fornece legumes e verduras frescas, orgânicos, que vai ter um valor agregado maior. Você citou uma coisa muito importante, um fator muito importante, Sandra, que é a questão da praticidade, que nem sempre é sinônimo de saudável, de comida saudável, sim, a gente sabe disso. Sim. Tem um outro fator também que é o valor. Porque as comidas, digamos, as mais adequadas, as consideradas mais saudáveis, ainda são caras? Um problema de saúde, sem dúvida nenhuma, de políticas públicas. Eu falo assim, né, no consultório, às vezes as pessoas reclamam isso também. Ah, Sandrinha, para eu fazer uma dieta, eu acabo gastando mais. Então eu faço cálculos com o paciente no consultório e tento mostrar que quando ele se alimenta de forma mais saudável, ele deixa de comer fora de casa um pouco. Por quê? Porque eu oriento fazer o alimento em casa. Afinal, você sabe o que você está comprando e o que você está preparando. Depois disso, você, além de deixar de comer fora de casa, você vai economizar com o uso de medicamentos, de suplemento e de medicações, porque você provavelmente, né, inevitavelmente vai ter mais saúde. Logo, vai gastar menos com doença. Então, eu faço esses cálculos. Uma das coisas que chama atenção ainda, infelizmente, são os alimentos orgânicos. Eles realmente são mais caros. Então, o que eu priorizo no consultório? Qual é o alimento orgânico, o alimento que você mais come? Eu como ovos, banana, folhas verdes e maçã. Então, procura comprar esses alimentos orgânicos. E aí, os outros você compra no mercado comum. E se tiver a oportunidade de plantar, ter uma hortinha que você possa ter as folhinhas, os temperinhos. Sem dúvida nenhuma, os alimentos orgânicos trazem muito mais benefício, tanto pelos nutrientes quanto pelo não consumo do agrotóxico, né? Que é tão prejudicial. Você falou duas coisas muito importantes aqui. Aliás, tudo é importante, né, gente? Mas principalmente a questão do povo asiático, que nos dá, de certa forma, lições nessa coisa do cultivo. Né, que nós importamos de certa forma também muita cultura europeia por conta da nossa própria descendência aqui no Brasil, né, de maioria europeia, mas a gente fazendo uma analogia agora, mais especificamente com o povo asiático, dessa cultura mesmo de cultivar os próprios alimentos, principalmente os verdes, né, que consequentemente não tem agrotóxico, claro, e a gente ganha na saúde. E outra questão que você falou que me chamou muita atenção foi, às vezes a gente tem que abrir um pouquinho mais a mão para comprar alimentos saudáveis do que daqui a pouco ter que abrir a mão na marra para cuidar de alguma patologia que a gente vir a desenvolver, por exemplo, né?
Agora, voltando a falar mais do calor, do verão mais especificamente, a gente se sente um pouco mais cansado, muitas pessoas perdem a disposição nos dias mais quentes, né, de temperaturas mais elevadas. A gente pode contar com uma alimentação específica justamente para esses dias ou não tem isso? Tem, sim. O fato de estar mais quente, a gente tem uma vasodilatação, ou seja, o nosso vaso, nossas artérias, elas se tornam mais abertas, vamos falar assim, então o sangue passa mais devagar. Logo, isso baixa a pressão, então muitas pessoas se sentem mais prostradas, com essa sensação de pressão baixa, né? Então, o que você inevitavelmente precisa fazer? Se hidratar. A desidratação, ela causa muitos sintomas e um deles é essa alteração da pressão, tanto de aumento de pressão quanto da baixa pressão pela falta dos nutrientes que são vasodilatadores. Então você precisa tanto do consumo de água quanto de alimentos que são ricos nessas vitaminas e minerais que são tão importantes para manter a célula hidratada, quanto isotônicos, por exemplo, naturais, né, que é a água de coco, que é um ótimo exemplo, são ótimos alimentos para você colocar nesses momentos em que você está se sentindo mais indisposto. Falou em água, primeira coisa, hidratar o corpo com água. Não tendo a água disponível, vale suco, chá, a própria água de coco, como você falou, ou não? Depende. Tem pacientes que não querem tomar água, não gostam de água, então o que eles usam, né? Água gaseificada, água aromatizada, que querendo ou não tem um aromatizante, tem uma substância química ali, usam sucos naturais ou industrializados e aí você não está só colocando um líquido sem calorias para dentro, você está colocando um líquido que tem caloria, que tem algum conservante, então eu indico e aí tento trazer formas para o paciente usar no consultório, na vida pessoal, né, em casa, a água. Aromatizar a água, colocar umas fatias de laranja, colocar uma raspinha de gengibre se gostar, umas folhinhas de hortelã, para a pessoa ir se sentindo melhor com aquele sabor, coloca um gelinho, Nutri, eu só tomo água com gás, vamos botar um pouquinho com gás, um pouquinho sem gás, coloca um suco, no final do dia a gente soma e aí aumenta o volume de água e de líquidos em geral. E também com a estação mais fria do ano, falando agora um pouquinho do inverno, a gente tem tendência a comer mais, como você já falou, na estação mais quente, que é o verão, é o contrário, a gente tem tendência a comer menos. Então, o que fazer para se adequar nesses dias mais quentes? Qual a dica mais importante em termos de quantidade de alimento? Comer várias vezes ao dia, isso é regra para independente das estações ou não? Não, isso é muito individual também. Quando o paciente tem compulsão alimentar, ele quer comer muito numa refeição, ele apresenta muita fome, a gente orienta ele comer mais vezes para que ele possa perceber que ele está se alimentando, não está ficando com uma fome absurda. Mas de forma geral, a gente não precisa comer várias vezes por dia. De 3 a 4 refeições são suficientes. Então, café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Algumas pessoas que lidam muito bem com café da manhã, almoço e jantar. Outras, almoço, café da tarde e janta. Isso é muito individual e a gente avalia isso conforme os sintomas, a história, a vontade do paciente, né? De forma geral, não tem uma regra. Você precisa comer 6 vezes por dia, você precisa comer uma vez por dia, isso é muito individual. Principalmente dependendo da profissão que a pessoa executa, da função dela diariamente, muitas vezes ela se priva de comer várias vezes ao dia, né? E justamente como você falou, por ser verão, estação mais quente, temperatura elevada e a nossa tendência corporal já não estimula a gente a comer tanto, né? Tá aí uma dica bem importante. E assim, então, a gente vai finalizando este primeiro bloco do Pix Saúde de hoje, falando sobre alimentação saudável em dias quentes, mais precisamente no verão. A estação mais quente do ano se aproxima e a gente está abordando aqui este tema hoje no Pix Saúde para tentar proporcionar para você uma reflexão a respeito aí da sua alimentação, porque é possível mesmo, como a Sandra Mara já falou pra gente, se alimentar bem no verão. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, não sai daí, porque daqui a pouquinho tem a sua participação também no Pix Saúde. Voltamos já já. Você sabia que o tomate protege a pele do sol?
Não só o tomate, mas também a melancia, goiaba, mamão e tantos outros. Os alimentos de coloração vermelha são ricos em licopeno, que é um antioxidante que ajuda a proteger as células do organismo dos danos causados pelos radicais livres e retarda o envelhecimento. Mesmo assim, é importante ressaltar que o uso do filtro solar é indispensável. Estamos de volta com o Pix Saúde aqui na Pix TV, hoje recebendo a nutricionista Sandra Mara Vieira. Para você que deseja interagir com a gente, a sua participação é super bem-vinda. O WhatsApp do Pix Saúde é o 489-9183-6722. Repetindo, 99183-6722, como você está vendo aí na tela, tá bom? Por falar em participação, tá na hora então do quadro Qual é a Dúvida? Então, é isso aí, esse é o seu espaço, o espaço do telespectador participar conosco. Vamos para a primeira pergunta de hoje, aqui na tela, a Fernanda de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Um salve aí para o povo gaúcho. Fernanda pergunta: o que comer no verão para ter mais disposição? Inclusive, até já fizemos uma prévia aqui, né, Sandra? Então, isso é muito individual, né? É bem importante entender o que está acontecendo com a Fernanda para ela ter menos disposição no verão. De forma geral, a gente avalia vitaminas, exames, que tipo de alimentação ela está tendo. Como o verão ele pede essa alimentação mais leve e mais hidratação, então a dica seria: coloque mais frutas, mais legumes, mais saladas, smoothies, então sucos misturados com alguma bebida vegetal, um leite até se for o caso, alguma proteína, um whey protein, uma proteína vegana batida com frutas, é uma boa refeição, sustenta, dá saciedade, é gelado, nutre. Sucos de frutas, então, com uma fruta inteira, sem coar, tem fibra, que também gera saciedade, gera hidratação e repõe vitaminas e minerais importantes que acontecem na desidratação em momentos de calor. Uma dúvida muito comum é saber adequar a comida aos horários. Por exemplo, qual a refeição ideal para o café da manhã, depois para o almoço, depois para o lanche da tarde e assim sucessivamente. Quando você fala em leites, em vitaminas, em sucos, mas principalmente a água, seria para algum horário específico? Não, a gente usa bastante as vitaminas, os smoothies, os sucos de frutas em refeições de intervalo, né? Café da manhã e café da tarde. Fim de tarde também, às vezes eu coloco num plano alimentar ali para um paciente que sente uma fome fim de tarde, ou porque não tomou café, ou porque toma café cedo, ou porque é um paciente que sente bastante fome. Então esse suco, ele traz a hidratação, ele traz as fibras, ele traz vitaminas e minerais, ele é natural e ele é fácil de preparar. No verão, com essa praticidade que as pessoas precisam ter. Quando a gente fala de almoço e jantar, inevitavelmente os legumes, as verduras, pratos bem coloridos, sem dúvidas vão ser mais nutritivos para essa situação de indisposição. Tá certo. Vamos para mais uma pergunta. Participando agora com a gente, a Patrícia de Curitiba, no Paraná. Um salve também para os paranaenses ligados aqui na Pix TV. No verão eu costumo suar muito. Por conta disso, eu tomo bastante água, mas eu não sinto fome e como bem pouco. É saudável pular a refeição no verão? E aí, Nutri? Ai. Então, pular a refeição, né? Isso é muito individual. Eu falo muito essa palavra porque realmente é a forma como eu identifico que a saúde deve ser tratada de forma individual, porque o que faz bem para mim, o que eu necessito, não é o mesmo que faz bem ou que você necessita. Certo. Então, se ela fez um café da manhã super nutritivo, bebeu bastante água e não sentiu fome no almoço, ela pode sim pular esse almoço e fazer um café da tarde super nutritivo, desde que isso não afete o seu jantar. O que eu percebo no consultório que acontece bastante? Nutri, eu não tenho fome no café da manhã e eu não como. Eu almoço tranquilo, só que chega à noite eu tenho uma fome e aí eu peço lanche. Quando a gente repõe esse café da manhã do paciente, ele começa a diminuir aquela fome absurda no jantar. Que seria o ideal para o organismo, para poder dormir bem, acordar com mais disposição no dia seguinte. Ainda mais no verão, porque a gente já deve estar bem saciado, porém dormir longe da última refeição. Isso é
todos os dias da nossa vida, inverno e verão. Então eu tenho que jantar cedo para quando eu for dormir, o meu estômago já estar vazio, a minha digestão já aconteceu e eu poder ter um sono de qualidade. Se eu não tomo café da manhã, que seria um horário importante, pois eu acordei, não tomei água durante a noite, não comi, então meu corpo está precisando desses nutrientes, dessa água. Eu já pulei essa refeição, ou eu pulei o almoço, e isso refletiu num jantar pesado, aonde com certeza terá fonte de carboidratos complexos. Muitas desses pacientes acabam pedindo pizzas, lanches, comendo grandes pratos de arroz, feijão, macarrão, carnes, e aí ele vai dormir pesado. Eles relatam isso, né? Eu vou dormir pesado, mas eu durmo bem. E como você acorda? Acordo cansado, então você não dormiu bem. Dormir pesado não é dormir bem. Dormir bem é dormir o suficiente para acordar muito disposto. Com o corpo revigorado. Com o corpo revigorado no período natural da liberação de cortisol, que é entre 6 e 8 da manhã, que é o hormônio que faz a gente despertar para o amanhecer, né? Que faz a gente despertar da noite e faz a gente ir para a vida, trabalhar, estudar, viver. Se eu durmo mal, eu desregulo esse relógio biológico e aí esse horário das 6, 8 da manhã que o meu cortisol é liberado, eu acordo cansado e prostrado. Então você não dormiu bem. E você citou algo muito importante, que além da alimentação, uma boa noite de sono. Porque no verão é um outro fator, a gente acaba indo dormir mais tarde também. E muitas vezes dorme menos, porque no outro dia o relógio está despertando, a pessoa tem os compromissos, tem que levantar cedo, né, para seguir mais um dia de trabalho, por exemplo. E muitas vezes não está revigorada também por conta do sono. Então o sono acaba sendo um aliado na alimentação, digamos assim, para a gente ter mais vigor também no verão? Com certeza. O nosso corpo é uma máquina perfeita e está tudo ligado, né? Então, se eu tenho uma alimentação boa durante o meu dia, uma boa hidratação, eu durmo no horário certo, eu dormi bem, eu acordo no horário certo, com certeza o meu dia vai ter muito mais produtividade. Tá certo. Vamos para mais uma participação. A Vitória de Joinville, norte catarinense, conosco. Um abraço para a galera de Joinville. Posso substituir uma refeição completa por suco, shake ou chá no verão? Suco não e chá também não, né? Os chás eles têm propriedades muito interessantes, mas eles não são considerados alimentos porque eles não nos fornecem carboidrato, proteína e gordura. Então, o suco sim, porque ele é um fornecedor de carboidrato, mas eles não são fontes de proteínas e gorduras. Mas o chá, nessa questão da hidratação, ele não entra? Entra, mas não para substituir uma refeição completa como ela colocou ali. Certo. Já o shake depende do shake. Então, por exemplo, eu prescrevo para alguns pacientes de tarde que estão sem apetite, não têm vontade de fazer um café com pão, com ovos, com raízes, enfim, um shake de whey protein, frutas, psyllium, que é uma fibra super interessante para o funcionamento do intestino e gerar saciedade, água, gelo e pode colocar outra fruta vermelha que é rica em antioxidante também. E aí esse shake, que tem proteína, carboidrato, gorduras boas, dá para adicionar uma colher de óleo de coco daqui a pouco, ou colocar abacate, ou nozes, amêndoas, farinha de amêndoas. A gente faz uma refeição completa, mas normalmente isso é prescrito por um nutricionista que já calculou a dieta do dia inteiro. O que é perigoso é você trocar na sua cabeça um jantar por um shake porque quer emagrecer. E aí vai lá e faz um whey protein com água. Não é uma refeição completa, pode sim faltar macro e micronutriente em algum momento do seu dia. Importante esse alerta, porque muitas vezes as pessoas fazem por conta própria uma dieta. Principalmente vai chegando ali, né, o final do ano, novembro. Eu quero emagrecer, esqueceu o ano inteiro, mas agora procura academia, faz atividade física com o intuito de emagrecer. Então, muito cuidado. Esse nosso bate-papo aqui no Pix Saúde é justamente orientá-lo a ter qualidade de vida com uma alimentação saudável. Cada caso é um caso, como a Sandra Amara acabou de colocar aqui pra gente. E nessa questão de dieta, é um outro assunto, daria até outro programa só sobre dieta, viu, Sandra? Mas na questão alimentação básica para todos, é importante seguir sim essas dicas, né? E não sair por aí pulando refeição da noite pro dia e nem fazendo a própria dieta, porque isso não é aconselhável, né? Outra consideração ali com relação à pergunta dela é que se ela substitui, por exemplo, um jantar por um shake desse, ela está deixando de comer legumes e verduras.
que são alimentos super interessantes, são ricos em fibras, são ricos em vitaminas, minerais, são pouco calóricos. Então eu falo que cada refeição tem a sua propriedade e é importante respeitar todas elas, né? É isso aí. Temos mais participações? Temos a Manuela de Garopaba. Opa! Garopaba é a cidade sede da Pix TV. A Manu pergunta: é verdade que a vitamina D pode ser encontrada em alguns alimentos? Já falamos aqui anteriormente que sim, mas a maior fonte natural de vitamina D para o corpo humano, como a Sandra Mara colocou no primeiro bloco, é o sol. Não tem jeito, viu? Mas não tomar sol aí de forma inapropriada. Os 15 minutos diários, né, já é suficiente para a gente absorver, para o organismo absorver a vitamina D. Mais participações, agora o Pedro de Porto Alegre. Ô Pedro, um abraço para você, para todos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul também. Como montar um prato saudável? Cada caso é um caso, né, Sandra? Mas dá para fazer uma síntese? Então dá para falar de forma generalizada. Um prato completo e saudável, ele vai conter carboidratos. Opa. Então vamos falar alguns carboidratos: raízes, batata doce, aipim, batata baroa, arroz, macarrão, são fontes de carboidrato. Proteínas, então proteínas vegetais ou animais. Vegetais, então leguminosas de forma geral, feijão azul, grão de bico, feijão branco, feijão preto, soja e edamame. E proteínas animais, carne, frango, ovos e peixe. E além disso, os amados e maravilhosos legumes e vegetais, que vão completar esse prato para que ele fique nutritivo, leve, que dê saciedade, que traga todos os macros e micronutrientes para esse corpo e que não gere, então, uma indisposição por uma má digestão. Quando eu consigo fazer o meu prato, metade dele legumes, salada, verduras, e a outra metade dividido entre gorduras boas, azeite de oliva, proteínas animais ou vegetais e carboidratos, eu tenho todos os nutrientes que o meu corpo precisa. E não é uma alimentação pesada, rica em carboidratos simples, rica em sal, rica em gorduras saturadas ou gordura trans, que são provenientes principalmente de alimentos industrializados. E daí, dessa forma, com certeza, eu vou estar nutrido e vou ter um dia mais disposto. Então, Pedro, vamos seguir aqui o conselho da Nutri, porque eu observei que você falou alimentos simples que estão no acesso da grande massa, ou seja, da população em geral, e que a gente pode realmente se alimentar bem. Agora, uma coisa que faz a total diferença que eu estou observando é o conhecimento. Né? Porque muitas vezes a gente não sabe equilibrar a proteína com carboidrato, com a verdura, com a fruta, etc. e tal. Fazer aquele conjunto alimentício ideal para o nosso organismo. Quanto é importante, de repente, procurar ajuda, independente de estar precisando, de estar acometido por alguma patologia ou não, né? Claro, porque a nutrição, hoje em dia, a nutrição ela ficou muito conhecida pelo emagrecimento, mas a nutrição não é isso. Desde o dia que a gente é formado no ventre da nossa mãe, a gente já está sendo nutrido, né? Verdade. A nutrição ela é muito mais ampla e às vezes no consultório eu fico chateada, revoltada com algumas situações porque eu penso assim, eu não fiz 4 anos e meio de faculdade, 3 pós-graduações, há 14 anos eu continuo estudando todos os dias alguma coisa no organismo para vir aqui fazer uma dieta de 1.200, 1.300 ou 1.500 calorias porque engorda ou porque emagrece. Nós somos muito mais do que isso, né? E não só nutrir através da alimentação, nutrir a nossa mente, nutrir a nossa alma, nosso espírito com boas ações, com boas palavras, ouvindo e falando coisas boas. Então, o nosso corpo ele precisa de tudo isso. E os nutrientes, falando de alimentação, eles estão aonde Deus deixou, nos alimentos naturais. Então, é no arroz, no feijão, na batata, nas frutas, nos legumes. Não estão naquelas embalagenzinhas que vocês acham no supermercado. Sabe, o grande engenheiro, né? Exatamente. Temos tudo à nossa disposição. Ele não fez nada em vão, foi tudo perfeito. Verdade. Vamos para mais uma participação aqui no Pix Saúde, momento em que o telespectador interage, esclarecendo aí as suas dúvidas. A Ana Luísa, também de Garopaba, Santa Catarina, participa perguntando qual a dieta mais adequada e indicada para se fazer no verão. Mais uma vez a pergunta que já foi falada aqui no primeiro bloco do programa, mas vale aí uma sinopse, uma síntese, um resumão para atender a Ana Luísa, né? De forma geral, Ana Luísa, aquela alimentação que eu acabei de falar, aquele prato nutritivo
com certeza ele vai atender tanto ao verão quanto no inverno. No verão é mais fácil eu comer legumes e verduras, frutas, porque o meu corpo pede mais esses alimentos frios, até para regular essa temperatura corporal, e alimentos que hidratam mais. Diferente do inverno, que o meu corpo pede alimentos mais quentes. Por isso que os pacientes reclamam que não tem vontade de comer folhas verdes, que não tem vontade de fazer sucos, né? Então, de forma geral, quando eu consigo, de acordo com a estação, comer fontes de legumes e vegetais, aquilo que apetece mais o meu organismo, e não me alimento de forma exagerada de alimentos industrializados, eu já estou tendo uma alimentação mais saudável. No verão, priorizar, como eu falei, a água de coco é muito interessante porque ela é rica em minerais que hidratam mais as nossas células. Essas frutas, esses sucos de frutas, chás também dá para colocar, então um chá gelado, fazer um chá que a gente fala, que é preparar um chá de capim-cidreira, que eu adoro, por exemplo, e colocar ele como se fosse a água no liquidificador junto com a fruta. Então, você faz um chá. E fica uma dica interessante também para consumir os benefícios do chá, só que não quente, né? Que não apetece tanto no verão, por causa dessa vontade de consumir alimentos mais gelados. Que legal, adorei a dica do chá. E aproveitando, se a pessoa tem diabetes, por exemplo, quando você falou em suco, não deve exagerar no açúcar, nos sucos, porque muitas vezes as pessoas pensam, né? Suco é natural, é fruta, tá tudo certo. Sim. Mas não é bem assim, né? Não, nenhum exagero, André, é legal, né? Nem de água exagero é legal, nem de exercício físico, nem de nada. Nosso corpo, com certeza, a gente é sempre mais saudável quando a gente equilibra as coisas. Falando dessa questão do diabético, quando eu insiro num paciente diabético um suco, eu utilizo alguma fibra nesse suco, então uma colher de psyllium, uma colher de linhaça ou de chia, para que essa fibra retarde esse esvaziamento do estômago, logo não vai me dar um pico de açúcar no sangue. Então, tanto para o diabético quanto para o não diabético, isso já seria bem interessante, mas para o diabético é imprescindível. E além disso, não consumir sucos industrializados, onde a fruta é triturada, jogado fora a fibra que Deus colocou na fruta, não foi em vão, então fica só aquela frutose com a água. É isso que acontece com os sucos industrializados. Quando você faz um suco em casa, você tritura a fruta, mas você consome a fruta inteira. Um suco de laranja com abacaxi e hortelã, por exemplo, que eu gosto. Eu pego uma fatia de abacaxi e coloco no liquidificador, pego uma laranja descasco sem semente, coloco no liquidificador, água e gelo e um pouquinho de hortelã e bato. E tomo esse suco inteiro. Então, eu estou consumindo a frutose, as vitaminas, os minerais e as fibras. Aí, nesse caso, é mais interessante, não teria problema um diabético de forma geral, tá? Falando de forma geral, porque tudo é individualizado, verdade. Não teria problema um diabético consumir. Uma super dica, muito obrigada. Produção já está aqui nos lembrando que a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, inclusive, tem uma mesa especial com alguns alimentos e a Nutri vai nos orientar o que é mais adequado e não tão adequado assim para a gente consumir no verão. Já já a gente volta, não sai daí. Você sabia que o corpo transpira mais nas altas temperaturas, resultando na perda de água e minerais? Por isso é fundamental manter o organismo bem hidratado. A hidratação deve ocorrer durante o ano inteiro, mas é no verão que a reposição deve ser constante. A ingestão de água hidrata e ajuda a manter a temperatura corporal adequada, assim como o consumo de alimentos ricos em líquidos, que vão contribuir para a hidratação e reposição de nutrientes. Mas atenção, beber muita água em pouco tempo destrói minerais essenciais, como o potássio, por exemplo, e pode levar a um quadro de hiponatremia ou intoxicação por água. Então, beba a quantidade diária de água, que é de 2 a 3 litros, mantenha-se hidratado e curta o melhor do verão. Na dúvida, consulte o médico. Estamos de volta com o Pix Saúde aqui na Pix TV, hoje falando sobre alimentação saudável no verão com a nutricionista Sandra Mara Vieira, que está aqui nos ensinando um pouquinho a comer melhor nos dias mais quentes. E agora, então, nós vamos conhecer alguns alimentos que a gente deve consumir na estação mais quente do ano, que é o verão, obviamente, né? Para comer bem e ter mais qualidade de vida, mais disposição para enfrentar o calorão e também os compromissos diários. Vamos começar
pela hidratação, pode ser? Pode. Sandra, nós fizemos aqui, a produção caprichou, né? Uma super mesa, bem diversificada, bem variada, para você fazer um resumão aí do que realmente comer e deixar de comer no verão. Hidratação é o ponto principal. Sem dúvida. Vamos começar por ela, porque no verão é imprescindível a gente se hidratar, justo pelo que eu falei, do aumento de temperatura corporal, mais suor, mais desidratação. Nessa desidratação a gente acaba perdendo alguns minerais importantes que controlam a nossa pressão sanguínea, que nos dão disposição. Então, quando você fala hidratação, é água. Água pura, limpa, perfeita, aquela que você tem no filtro da sua casa. Vou aproveitar para tomar um golinho. Você falou muito ao longo do programa sobre água de coco para substituir a água. Mas a água de coco, quando a gente fala, é do coco in natura. Sim. E quando eu falo substituir, não é que a pessoa tem que ficar tomando água de coco todos os dias, o dia inteiro, né? Ela é uma boa opção de hidratante. Por quê? Porque mais do que a água, ela tem mais vitaminas minerais. Então, por exemplo, uma pessoa que faz esportes, você acabou de fazer uma corrida, uma caminhada, tá mais suado, tá se sentindo mais prostrado pelo calor, tomar uma água de coco gelada, você vai se sentir melhor do que tomar uma água pura. Mas, gente, todos nós precisamos de água pura, em torno de 35 ml por quilo de peso. Certo? A água de coco, que fique bem claro, são para essas situações onde eu preciso dessas vitaminas e minerais extras, ou num pós-exercício, ou numa praia, por exemplo, que é onde você está se expondo ao sol, está no calor, são boas opções de hidratante. Então, hidratação com água, água de coco, sucos. Suco dá para colocar também, não passar o dia inteiro também tomando suco, como eu falei anteriormente, por causa do excesso de consumo de frutose, que é super saudável consumir frutose, é super saudável comer fruta, mas todo o excesso faz mal. Então, pessoas que substituem água por suco, ou elas vão ter um excesso de açúcar no sangue pelo excesso de frutose, né? Pode engordar, existe várias situações que podem acontecer, mas principalmente ela pode estar desidratada, porque ela não vai conseguir ficar bebendo 2,5 litros de suco o dia inteiro, né? E o que não beber para hidratar o corpo no verão? Por exemplo, aqui ao lado da água nós temos o refrigerante. Aqui foi colocado um refrigerante de cola. Refrigerante em geral, nem pensar. Nem pensar. Não temos necessidade de consumir bebidas industrializadas e açucaradas. E bebidas alcoólicas? Também não. Inclusive o álcool, ele desidrata. Então, além dele fazer mal para vários aspectos no organismo, hormônios, alteração do fígado, ele intoxica o nosso organismo, ele ainda desidrata. Então, com certeza, no verão, o álcool não é uma boa pedida. Porque quando a gente fala em verão, a gente fala também em férias, né? Automaticamente, festas de fim de ano, Natal, Réveillon, e as pessoas acabam extrapolando um pouquinho mais quando o assunto é alimentação, né? Para ver como é difícil a vida do nutricionista, né? Porque você pensa agora nessas festas de Natal, todo mundo perguntando para a nutricionista se eu posso beber aquela caipirinha na praia e tal. Gente, eu preconizo muito o equilíbrio. A pergunta é: o refrigerante, ele é uma boa pedida? Ele é saudável? Ele é importante para a saúde? Não. A resposta é não. Se eu quero beber um pouco de Coca-Cola porque eu estou com vontade, porque eu estou com sede, se eu quero beber um suco industrializado porque eu não tenho nada para beber aqui agora, eu poderia? Sim. Quando a gente fala de alimentação, a gente fala de equilíbrio. Então, o álcool, ele confraterniza, né? E a gente sabe que nas festas de final de ano existe muito isso em família e tal. Então, ter um equilíbrio, com certeza, não vai fazer mal. Se você tomar alguma fonte de álcool, algum drink, e depois se hidratar bastante para compensar essa toxina e essa desidratação que o álcool vai gerar no corpo. Muito bem, nós temos aqui já, pulando um pouquinho, até por conta do tempo, a xícara simbolizando o famoso cafezinho, que muita gente não abandona, nem mesmo do verão, e também, consequentemente, o açúcar, né? Simbolizado aqui pelo açucareiro na nossa mesa. O que falar do famoso cafezinho e do açúcar? O café, assim como o álcool, ele em excesso também pode desidratar. Então, sim, você pode tomar o cafezinho. Eu, Sandra, tomo o cafezinho de manhã e iniciozinho ali da tarde ou fim de tarde, mas não exagerar.
Por quê? Porque o café em excesso ele pode causar ansiedade, ele pode inibir a produção de hormônios que são relaxantes, como serotonina, melatonina, que são importantes para um sono de qualidade. Então, o excesso de café pode fazer mal. Se esse café está em excesso e ainda vem acompanhado de açúcar, aí sim, né? A gente está falando de uma bebida que é estimulante, não te ajuda a ter um sono bom, não é hidratante e ainda está acompanhada de açúcar. O açúcar acaba pesando? Não é necessariamente pesando, é que você está adicionando uma caloria desnecessária. O açúcar no café, gente, ele tira o sabor do café, que é tão bom, né? Então, eu proponho para os pacientes, façam um desafio do café, fiquem 15 dias tomando café amargo e depois volta a colocar a quantidade de açúcar novamente no café. Você vai ver como é ruim café com açúcar. Eu mesmo tomava café com açúcar quando eu era novinha e com a nutrição e com mudança no comportamento, né, na minha vida, na alimentação, hoje eu tomo café amargo e eu adoro o gosto do café. Só que a gente tem que prestar atenção quem tem sintomas de excesso de café, taquicardia, ansiedade, alteração de sono. Então, nesse caso, o café não é interessante. Mas o café tem várias substâncias legais para a saúde, vários antioxidantes, então tudo com cuidado. Tudo com equilíbrio. Né? Confesso que eu também faz um bom tempo, até me perdi aqui nos cálculos, que eu não consumo mais café com açúcar e confesso que não me faz falta, por conta dos acompanhamentos. Também. Eu não sou adepta ao famoso cafezinho a toda hora, mas de manhã tomo café. Com a refeição. Às vezes à tarde, também quase sempre todo dia. Sim. Só que o café é amargo e realmente o acompanhamento, ele acaba equilibrando, né? Aquela... E o açúcar acaba não fazendo falta, bem como você falou mesmo. Por falar em café matinal ou lanche da tarde, nós temos aqui carboidrato, simbolizado pelo pão. Nós temos aqui pão integral, né? A produção caprichou, como eu falei no início. E o que falar do pãozinho, do famoso pão? Então, gente, o pão é uma fonte de carboidrato complexo, ele pode sim fazer parte de uma alimentação saudável, desde que ele esteja equilibrado. Quanto mais natural esse pão, melhor, ou seja, caseiro, quanto menos conservantes, quanto mais fácil ele estragar, mais saudável ele é. Então, quando eu tenho um pão na minha casa que eu compro de alguém que fez próximo de mim, ou se eu mesmo faço, né? Com 3 dias esse pão tá duro, ele pode criar fungos, porque isso é natural dos alimentos naturais, dos alimentos orgânicos, dos alimentos que vêm da terra. As bactérias comem esses alimentos, né? Então deterioram o alimento. Se esse pão fica ali 10 dias em temperatura ambiente, não acontece nada com ele, você pode ter certeza que tem muitos conservantes ali dentro do pão que vão para o seu organismo e vão prejudicar as bactérias intestinais tão importantes para a nossa saúde. Então, o pão é saudável, a gente pode colocar ele como fonte de carboidrato, desde que esteja calculado essa quantidade de carboidrato na dieta, mas a qualidade desse pão é importante. Os biscoitos, em geral, né? Temos aqui um biscoitinho mais fitness, digamos assim, mais para o saudável do que para o não tão saudável, pelo menos aparentemente. E a gente quer saber o que falar aí dos biscoitos, que também muitas crianças acabam consumindo, como você falou, às vezes é mais prático de levar um biscoitinho para a praia, vai passar uma tarde gostosa na praia, ou até mesmo um lanchinho básico. O que falar dos biscoitinhos em geral? De forma geral, o biscoito, para ele ser crocante, ele é fonte de gordura e açúcar, então tem que ter um pouco de cuidado. Os que são salgados é fonte de gordura. Se você ler os ingredientes, vai estar escrito farinha de trigo, gordura vegetal e sal. Então, de forma geral, o biscoito não é um alimento interessante, é muito mais saudável você levar um pão que é feito com trigo e água e fermento do que um biscoito que é feito com açúcar, trigo e gordura. Mas existem outras opções de carboidratos que vão te trazer essa praticidade na praia, como uma banana, como uma maçã, como uma batata doce cozida, que tem muitos pacientes meus gostam de ter a batata doce cozida já na geladeira e quando vão para algum lugar já leva essa batatinha. Sorvete de picolé, muito consumido principalmente pela criançada, né? Nessa época do ano. É saudável? Sorvete de picolé. Gente, depende do sorvete de picolé. Tem sorvete de picolé que são feitos basicamente com água e fruta. Existem outros tipos de sorvete de picolé que tem muito conservante, muito corante. Então, tem que ver a qualidade desse sorvete de picolé. Mas
tudo com equilíbrio, né? Toda criança gosta de um sorvete, sorvete é a cara do verão, o picolé é a cara do verão, então com equilíbrio tá tudo bem. Muito bem, doutora, temos muitos alimentos. Aqui a produção acaba de me sinalizar que temos pouquíssimos minutos para o término do Pix Saúde de hoje. Vamos fazer aqui um resumão, então. Os famosos salgadinhos devem ser consumidos ou não? Devem ser evitados. Evitados. Temos aqui a proteína simbolizada, né, pelos ovos. Ótima fonte de proteínas e a gema do ovo é super nutritiva, uma ótima fonte de consumo alimentar no café da manhã, no lanche da tarde. Sempre cozido? Não necessariamente, pode ser mexido, pode ser frito com fio de azeite numa frigideira antiaderente. Uma omelete é gostosa. Uma omelete, uma panqueca de banana. As frutas tão faladas, né, desde o início do programa. Você já citou que a banana é rica em carboidrato, potássio também, né? E temos aqui o limão, a laranja, a manga, o abacaxi, pêssego, maçã, o mamão. O que falar, assim, resumidamente, sobre esse conjunto de frutas? De forma geral, essas frutas que a gente apresenta aqui, elas são fontes de beta-caroteno, que é uma substância que protege a nossa pele, então, da radiação solar. São fontes de vitamina C, que protege o nosso organismo também de doenças, né, no verão, resfriados, intoxicações alimentares. A vitamina C, ela participa dessa questão imunológica. Fibra, gente, que aumenta a saciedade, então, super importante. E água. As frutas são fontes de água também, então, gera hidratação. Por falar em hidratação em frutas, né, para hidratar o nosso organismo nesta época do ano, a melancia e o morango, além de serem fontes também de hidratação, né, no verão, independente da estação, mas elas são frutas mais da estação. E a gente acaba economizando também consumindo as frutas da estação, né? Claro, e normalmente as frutas da estação, elas têm menos agrotóxicos, porque naturalmente já vai ter aquela produção naquela estação específica, né? Então, com certeza, é super interessante para a saúde consumir frutas da estação. E quanto mais água essa fruta tem no verão, mais saudável é, mais hidratação, mais vitaminas, minerais. Legal, ó, bolso e também o corpo agradece, Exato. Gente. Vamos para as castanhas, representando as oleaginosas. As oleaginosas, de forma geral, elas são fontes de gorduras saudáveis, mono e poliinsaturadas, fontes de vitamina E que também são protetores da nossa pele. Então, sim, todos os dias é interessante a gente ter alguma quantidade, 3 a 10 unidades de oleaginosas. Eu costumo fazer um mix, 3 de amêndoas, 3 castanhas, 3 nozes, e todos os dias a gente consumir para ter os nutrientes. Vale amendoim também? Não, o amendoim não é uma oleaginosa, o amendoim é uma leguminosa e ele deveria ser consumido cozido, assim como feijão, não assado ou cru. Olha que interessante, gente. O famoso feijão com arroz. Maravilhoso, amo essa junção, rica em muitos nutrientes, aminoácidos de forma completa, então gera uma proteína completa aqui, ótima opção para pacientes vegetarianos. Vamos dizer que é uma alimentação um pouco mais em conta comer arroz e feijão, então para quem não tem condições de comprar outras proteínas animais, super nutritivo, fonte de fibra, fonte de energia, gera saciedade, ótima para o verão também. Uma refeição completa por si só, Sim, né? juntando com os legumes. Muito bem. As tão criticadas uvas passas, né? Festas de fim de ano, como falando, muito usadas na ceia de Natal, principalmente no Réveillon também, né? E aí, o que falar das frutas cristalizadas? Muitas pessoas alegam o consumo das frutas cristalizadas pela praticidade, mas eu defendo o consumo da fruta in natura porque aqui você já teve uma alteração de temperatura e muitas vitaminas e minerais, eles são fotossensíveis, exatamente, eles se perdem pela luz, pelo calor, então isso aqui não é uma fonte de nutrientes como uma fruta in natura. E para a gente encerrar então, vamos para alguns legumes vegetais? Aqui a gente tem fonte então de fibra, como eu falei, todos os legumes, vegetais e frutas são fontes de fibra. A batata doce, a cenoura, o tomate são fonte desses carotenoides, que são substâncias que servem para proteger a planta e automaticamente quando a gente consome nos protege a nossa pele, a nossa célula, a nossa membrana. E aqui, gente, quando eu monto um prato com uma abóbora, um tomate, um brócolis cozido, uma cenoura crua ralada com uma beterraba e um arroz e feijão, eu tenho aquele prato completo que uma espectadora perguntou, como seria um prato completo para o verão.
essa opção seria perfeita. Legumes e verduras cruas, legumes e verduras refogados ou rapidamente cozido e um arroz e feijão. E então, para quem consome proteínas animais, os ovos, a carne, o frango e o peixe. Tá certo. Muito obrigada, Sandra. Obrigada também. Assim, então, a gente chega ao fim do Pix Saúde de hoje. Que aula que a gente teve, né? E a gente deseja aí que, a partir de agora, com as super dicas, né, de economia e principalmente de saúde, você tenha uma melhor qualidade de vida, não só no verão, mas em qualquer estação do ano, porque é isso que a gente deseja, saúde para todos, viu? Muito obrigada pela companhia, muito obrigada mais uma vez, Sandra, por estar aqui com a gente, nos fornecendo um pouquinho do seu conhecimento, nos fornecendo esse momento de aula no Pix Saúde aqui na Pix TV, viu? Muito obrigada a todos e a gente espera então que a partir de agora você passe a comer um pouquinho melhor, consequentemente tenha mais qualidade de vida, uma vida mais saudável. E para refletir, encerrando aqui o Pix Saúde, palavras do filósofo ateniense Sócrates, que certa vez disse: coma para viver, não viva para comer. Um abraço e até a próxima.